Mateus, o livro é Mateus, o capítulo é o 16, o versículo é o 24 a 26. Evangelho de Mateus, o capítulo é o 16. Vamos fazer a leitura no versículo 24 ao 26. Aqueles que podem ficar em pé em reverência à palavra de Deus, como de costume da igreja. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Vamos fazer uma breve oração? Senhor, meu Deus, eu bendigo, exalto, glorifico o teu nome na beleza da tua santidade. Glorifica ao Senhor pela tua graça que se manifestou Salvador em nossas vidas, em o Senhor ter planejado o grande plano redentor da salvação e ter enviado o teu Filho unigênito a esse mundo para morrer em nosso lugar. Eu glorifico ao teu nome porque o Senhor no Brasil está nos dando livremente a oportunidade de glorificar o teu nome, de nos reunir em congregação e até mesmo de abrir as santas escrituras do Senhor e meditar livremente sobre ela. Eu peço ao Senhor nessa hora, que o Senhor cative a cada mente, a cada coração nessa hora para ouvir a tua palavra, que o Senhor fale de forma eficaz na vida do salvo. E aqueles que nunca conheceram o Senhor nessa noite, que entraram aqui nessa casa de oração, que tu fale de forma poderosa, de forma eficaz em suas vidas, e que eles possam sair daqui reconhecendo o teu senhorio, a tua majestade, e se arrependendo dos seus pecados. Eu peço ao Senhor, pelo teu servo, de forma humilde, que o Senhor tire todo o nervosismo, me livre de todo erro, e que o teu nome seja glorificado e exaltado por meio do teu servo, e que na instrumentalidade da tua palavra, o teu Espírito Santo possa aplicar mesmo em cada coração nessa noite, principalmente no meu coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos podem sentar. Meus amados, o contexto imediato desse texto que acabamos de ler, eu acho ele interessante, impressionante. Porque Jesus está então caminhando com os seus discípulos, ali então, nas regiões ali da Galileia, conversando com os seus discípulos, e ele vai falar sobre o discipulado com ele. O tema dessa mensagem é o discipulado bíblico. Então Jesus está caminhando com os seus discípulos por ali, ele começa então a falar sobre a sua morte, e morte de cruz. A horrenda morte que ele vai enfrentar de humilhação, a horrenda morte que ele vai enfrentar pelos nossos pecados. E então Jesus começa a conversar com os seus discípulos e ele pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? O que diz o povo? Quem é o Filho do Homem? E então os seus discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um profeta. Mas Jesus olha nos olhos dos seus discípulos, no coração, na intenção de cada um, e pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí então Pedro ousadamente pula e diz: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro então faz uma revelação sobre Jesus, dizendo: tu és o ungido de Deus, tu és Cristo. Isso que significa a palavra Christos. Tu és o ungido de Deus.
o Filho do Deus vivo, tu és o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, tu és o Cristo. E então Jesus responde a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ou seja, agraciado foi tu, porque te foi revelado isso. Agraciado és tu, Simão Barjonas. Nota aqui, Jesus olha para Pedro e diz simplesmente que ele é Simão, fazendo uma referência a Pedro, dizendo que ele é um simples homem e pescador. Jesus não está aqui humilhando a Pedro, mas está lembrando de quem ele é. Tu és apenas Simão Barjonas. E ele vai dizer: por quê? Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Essa revelação que tu teves agora, Pedro, não foi dada por ti mesmo. Essa revelação é divina, dada pelo meu Pai. Isso é revelação divina. Por isso tu sabes que eu sou Deus. Por isso tu sabes que eu sou o Cristo, o ungido de Deus, prometido a vir a Israel. E aí então, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro. E ele diz uma outra coisa: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então está dizendo aqui: também eu te digo, outra coisa eu tenho a te dizer, tu não és só homem simples, tu não és só um simples homem, mas eu também te digo que tu és Pedro. Agora tu não serás mais chamado Simão apenas, eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra Pedro, no significado original, é: tu és Pedro, tu és uma pedrinha. O significado mais simples é: tu és uma lasquinha da rocha, tu és um pedregulho. O nome Pedro significa um pedregulho, uma lasquinha da rocha. Tu és Pedro. E ele vai olhar para Pedro e vai dizer: e sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, sobre mim, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra principal, eu sou a pedra angular que os construtores rejeitaram. E sobre esta pedra, sobre mim, eu, o Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja não está edificada sobre Maria, a igreja não está edificada sobre homem nenhum. Homem nenhum é dono da igreja. A igreja universal de todos os santos, em todas as épocas, em todos os momentos, foi edificada sobre Cristo, o ungido de Deus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se a igreja fosse edificada, querido, sobre a vida de um homem, ela fatalmente ia perecer. Mas ela foi edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, a pedra angular, a pedra principal. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inferno pode se levantar, a exorte satânica pode se levantar, Satanás pode se levantar contra a igreja, mas ele não vai ter vitória no tempo do fim. Pode ter vitória no tempo presente em alguns momentos, mas no tempo do fim, Deus vai continuar com a sua igreja e vai levar ela ao céu, resoluta, linda, imaculada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E ele diz: dar-te-ei as chaves do reino do céu, e tudo que tu ligares na terra será sido ligado nos céus, e que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então é nesse contexto que Jesus está falando. Nota que Jesus coloca Pedro em seu devido lugar. E agora ele vai falar com os seus discípulos sobre o discipulado. Discipulado é sofrimento. Diferente do que as igrejas estão pregando hoje sobre discipulado, que você tem que ir para encontro, pré-encontro, pós-encontro, e ser discipulado com alegria, com singeleza. Discipulado, querido cristão e bíblico, é um discipulado de sofrimento.
é um discipulado de decisões. E nota no versículo 23 o que Jesus fala a Pedro. Quando Jesus começa a dizer que ele vai sofrer, e que ele vai sofrer um martírio, Pedro diz, e Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro então olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de ti. Isso, a morte de cruz, essa morte horrenda, não vai acontecer contigo. Jesus separa Pedro então à parte e responde isso a ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Aqui, então, alguns teólogos têm três interpretações, e não vão rir. É que quando eu falo assim com R, a minha língua trava mesmo. Eu tenho esse problema, um grande problema. Mas quando os teólogos acham três coisas aqui e interpretam essa frase de Jesus, alguns falam que, em primeiro lugar, Jesus olha para Pedro e diz que ele está agindo igual ao adversário das nossas almas, querendo impedir de Jesus ir à cruz. Um segundo teólogo, ele interpreta essa palavra querendo desviar a repreensão que Jesus dirigiu a Pedro. Dizem que Jesus dirigiu naquele momento as palavras ao próprio Satanás. Eles veem uma dualidade ali então em Pedro. Eles olham para Pedro e diz que Jesus olhou ao lado e lá estava a figura de Satanás. Ele não está repreendendo Pedro, porque Pedro não pode ser repreendido, tendo em vista que ele é o patrono da igreja, por algumas doutrinas. Então Pedro não pode ser repreendido, mas sim Satanás que está ali. Mas não é isso que está acontecendo. Eu fico com a terceira interpretação. É mais claro, é mais fácil, é mais preciso. Eu acredito que Pedro sofreu um grau de influência. Ele foi possuído em algum momento pelas palavras, pelas setas malignas de Satanás. Estava naquele momento sendo persuadido a dizer a Jesus para que abandone a morte de cruz. Por que ele está falando isso, querido? Eu e você, se estivéssemos na pele, no momento em que Pedro e os discípulos estavam vivendo, nós iríamos dizer as mesmas palavras. Sabe por quê, querido? Esse quadro que Jesus ele mostra de autonegação, quando Pedro olha humanamente falando, ele olha nas ruas de Jerusalém, toda pessoa que passava com uma cruz na costa, ele dizia: esse vai sofrer, esse vai pagar um preço terrível, ele vai ser crucificado, ele vai ser condenado. E ele não queria que o mestre passasse por uma morte maldita, que somente ladrões, salteadores eram presos em cruz. Pedro então disse: Senhor, isso não vai acontecer contigo, nunca isso vai acontecer contigo. Mas Jesus escolheu essa imagem para ilustrar o significado da autonegação. A autonegação, querido, precisa ser resgatada. Essa palavra precisa ser resgatada pela igreja. Ela está sendo perdida hoje. Esse vocabulário de autonegação está sendo adulterado. As pessoas não querem negar a si mesmo. As pessoas não querem carregar a sua cruz. O cristianismo hoje só quer pregar satisfação, alegria, contentamento. Mas essa não é a palavra de Jesus. Jesus está ensinando sobre o discipulado, que aquele que quiser ser discípulo precisa
negar a si mesmo, precisa deixar o seu luxo, precisa carregar a sua cruz. E nota que essa palavra cruz tem sido adulterada também. A cruz, para muitos hoje, é um patíbulo. Não é mais um patíbulo. Ele é uma grande balsa que está aderindo a todos. Mas a cruz, para os nossos irmãos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, a época da igreja perseguida, a época, querida, talvez você não saiba sobre a história da igreja, mas eu vou contar um pouco só sobre a história da igreja. A igreja nos primeiros séculos, após a morte de Cristo, ela foi perseguida, ela foi humilhada, ela foi maltratada. E cruz para eles era um patíbulo, era um madeiro de condenação, de execução, de morte, de dor. Isso que é o símbolo da cruz para os nossos irmãos do primeiro século. É condenação. Um madeiro, um patíbulo de humilhação. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre isso. O que é um discipulado? O discípulo, em primeiro lugar, é um chamado. O discipulado é um chamado pessoal e condicional. Em primeiro lugar, o discipulado é um chamado pessoal e condicional. Ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se, isso é então condicional, se alguém quiser vir após mim, se você quiser sofrer, se você quiser carregar a sua cruz, se você quiser me seguir, se você é condicional, mas é pessoal. A chamada é geral, mas é pessoal. Deus falando de forma eficaz ao teu coração para segui-lo, ser um discípulo do Senhor. É preciso entender que nesse momento aqui, Jesus estava falando para uma grande multidão. Grande multidão seguia Jesus. Mas ele está deixando muito bem claro para aquela multidão: todos estão me ouvindo, mas se alguém quiser me seguir, eu estou lhe dando a opção de negar a si mesmo ou de não me seguir. E hoje eu quero aplicar então nesse momento. Você tem essa decisão, se você quiser seguir a Jesus ou não. Mas lembre, existe só dois caminhos. O discipulado, o discípulo verdadeiro, ele precisa, em segundo lugar, negar a si mesmo. E negar a si mesmo é tomar a nossa cruz dia a dia. Tomar a cruz para um discípulo é tomar a cruz dia a dia. É morrer para a nossa carne, é morrer para nós mesmos, é viver buscando satisfazer a vontade de Deus e cumprir os desejos do nosso Senhor. Significa um completo refúgio, um completo repúdio à nossa bondade própria. Significa descansar em Deus. Significa abandonar as nossas próprias obras. Significa aceitar a vontade de Deus soberana sem reserva. Significa abandonar nossas obras mortas, que Isaías vai dizer que as nossas obras mortas são trapos de imundície, não servem para nada. O discípulo precisa negar a si mesmo, é morrer para si mesmo.
Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. O discípulo, ele precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Você consegue entender a profundidade, a força disso? Amar a Deus sobre todas as coisas não é colocar Deus em primeiro lugar. Essa numeração já está errada. É acima do primeiro lugar. A supremacia é de Deus. A excelência na nossa vida é de Deus. Ele precisa ocupar o lugar mais importante no meu e no teu coração. Ele está acima de tudo e acima de todos na nossa vida. Negar a si mesmo é aceitar e amar ao Senhor sobre todas as coisas. E amar ao Senhor sobre todas as coisas é entregar os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos na mão de Deus. Querido, quando você vai fazer um plano, quando você vai comprar alguma coisa, quando você deseja algo, dificilmente você coloca Deus acima de tudo. Eu estou falando por experiência própria. Certa vez, eu e minha esposa, a gente foi aí no Iranduba, e nós passamos ali na Nova Manaus, Nova Amazonas, Nova Bairros, com outros amigos e tudo. A gente viu a venda de terrenos e acabamos comprando um terreno. Imagina só, você compra um terreno. É o meu sonho, ter minha casa própria. E eu tenho esse sonho e vou conseguir alcançar em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas então a gente ia passando por ali, pela estrada, e paramos com os amigos. E aí decidimos comprar esse terreno. Compramos. E aí depois, para pagar essas parcelas, que a minha esposa ficou desempregada e só eu trabalhando. E eu cheguei com um colega de trabalho ímpio, não conhece a Deus, e disse: poxa, está apertado a minha renda. Eu comprei um terreno lá na Nova Bairros e está apertado. Aí ele olhou para mim: usado por Deus, já pensou um ímpio usado por Deus? Acontece. Ele disse: Marcos Paulo, desculpa te falar, mas antes de você comprar as coisas, você não ora a Deus? Não coloca Deus acima de todas as coisas? E aquilo foi uma apunhalada assim no meu coração, ímpio me ensinando, e eu aceitei, e dizendo: muito obrigado pela repreensão. A grande verdade é essa. Quando fazemos planos, não negamos o nosso eu, não colocamos a Deus sobre todas as coisas. Quer ver uma coisa? Quando alguém te convida, jovem, é para você mesmo. Quando alguém convida você para ir para um banho, domingo pela manhã no horário da EBD, quando convida você para ir ao aniversário no horário da EBD, você não coloca prioridade em Deus acima de todas as coisas. Você às vezes quer agradar as pessoas e vai e deixa de vir à casa de Deus. Você não está negando a si mesmo. Tome a sua cruz, abandone esse aniversário. Dá tempo de você vir à escola bíblica e depois ir ao aniversário. Aos adultos também. Querem marcar aniversário domingo, 6 horas da noite. Negue-se a si mesmo, faça no sábado, querido. Coloque a Deus sobre todas as coisas na sua vida. Isso é muito sério. Quando eu vou decidir então sobre um estudo, sobre uma faculdade, eu preciso colocar a Deus acima da minha faculdade. Eu não estou falando que você não tem que estudar, eu estudo. Até hoje, querido, eu estudo. Mas entre meu estudo e Deus, eu fico com Deus. Tem momentos que eu sento na mesa de casa, eu estou estudando para fazer as coisas da escola, que é muito, muito pesado. Aí tem momento que eu deixo ele de lado e vou ler a Bíblia. Aí minha esposa diz, bem assim: ei, rapaz, vai fazer a tua tarefa. Eu acho que você preza mais as coisas de Deus do que o seu estudo. Na verdade, nós necessitamos, irmão, de estudar e ter um emprego melhor. Mas eu amo
as coisas de Deus. Eu busco as coisas de Deus. Você precisa meditar nas coisas de Deus, altas madrugadas também. Coloque Deus acima de todas as coisas. Encontre tempo para ter comunhão com Deus. Negue o seu tempo de dormir. Essa que é a verdade. Negue seu tempo de dormir às vezes. Busque comunhão com Deus. Ore a Deus para que a gente tenha uma igreja mais forte, que possa mudar esse país. Eu vejo então também nas mídias sociais os crentes discutindo sobre a política. E quando eles estão tomando suas decisões sobre seus candidatos, isso é importante, querido. Eu não vou pregar política não. Isso é importante. Mas quando você fizer sua decisão, coloque a Deus sobre todas as coisas. Negue a sua vontade sobre o teu partido, sobre o teu político amado. Coloque a Deus sobre todas as coisas. Escolha Ele segundo a vontade de Deus e ore por Ele. Jesus conversando com o homem em Mateus capítulo 10. Abra comigo, Marcos capítulo 10. Versículo 21 e 22. Ele está falando com um homem que não colocou a Deus sobre todas as coisas. Nota essa leitura. Capítulo 10, 21 e 22. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nós estamos falando aqui sobre um homem rico, um jovem rico. E nota que ele é conhecedor da palavra, ele é um judeu conhecedor da palavra, que estudava a palavra. Jesus pergunta a ele: você conhece a lei? Sim, eu conheço todas as leis, e eu medito na lei. Jesus então, fitando os olhos, o amou. Essa palavra aqui, querido, o amou, não é simplesmente amor. Jesus olhou a profundidade do seu coração e sentiu compaixão por ele, porque ele estava dizendo que amava a Deus, guardava os mandamentos, mas estava tropeçando no simples mandamento. Ele não colocava Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento da lei de Deus é: eu digo a Israel, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ele estava tropeçando no primeiro mandamento. O seu Deus não era Deus Jeová, o seu Deus era Mamon. Ele amava mais as riquezas do que a Deus. Jesus, fitando os olhos nele, o amou, teve compaixão. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele saiu triste daí, porque o seu Deus era o seu dinheiro. Ele amava mais o seu dinheiro acima de todas as coisas, e saiu dali triste. Certa vez, um amigo médico me falou que ele estava na urgência, atendendo um paciente que chegou em maca. Sua família desesperada, que estava roxeando, ficando todo roxo. Sua família desesperada entrou na Unimed gritando: salva o meu pai, salva o meu marido, salva o meu pai. Seu netinho gritando: salva o meu avô, salva, por favor, médico. E aí então o médico pegou ele, pegou a maca, estava caminhando para ir atendê-lo, e ele olha para o médico e esboça essas palavras: eu não posso morrer agora, doutor. Agora que eu fiquei rico, eu não posso morrer agora. Nota uma coisa, querido, ele estava prestes à morte, mas ele estava com o coração inclinado ao dinheiro. Tem muitas pessoas, e a igreja hoje não nega a si mesmo, eles estão amando Mamon, amam a riqueza dentro da igreja. Tá certo, a igreja precisa de dinheiro, precisa sim. Para fazer isso, precisa de dinheiro, irmão. Está indo, irmão, precisa de dinheiro. Mas Deus Todo-Poderoso vai suprir as nossas necessidades, vai suprir a necessidade da igreja. Não precisa, irmão, ficar toda hora falando sobre riqueza, sobre dinheiro. Faz sobre Jesus, faz sobre Deus, e Deus vai exaltar a sua igreja, vai suprir a necessidade da igreja, vai dar o que a igreja precisa.
Ele não é mentiroso, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que vai sustentar a igreja, ele vai sustentar, querido. Amém? Amém. A outra coisa é negar a si mesmo. É dizer a nossa natureza caída. Chega, eu tenho Deus que me governa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alguns irmãos já têm decorado, as crianças da escola bíblica já têm decorado. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Negar a mim mesmo é abandonar minha natureza caída, é renunciar à minha natureza caída. Negar a mim mesmo é abandonar o meu eu, é mortificar o meu eu, é mortificar minhas vontades, é desviar os meus desejos da carne pelo desejo e o amor ao Senhor Jesus. Jesus, então, antes de se ajoelhar no jardim do Getsêmani, ele chega com os seus discípulos e diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Querido, negar a mim mesmo é vigiar, é orar, é mortificar o meu eu. Eu mortifico o meu eu orando a Deus, eu mortifico o meu eu lendo a palavra de Deus, é vigiando, é orando, é falando que nem Paulo, é andando no Espírito. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. A carne, querido, ela quer te dominar, ela quer dominar o teu eu, ela quer dominar o teu espírito, mas luta contra ela. E sabe como eu luto contra a carne? O meu antigo pastor dizia: você tem 2 cachorros, e feroz, e eles todo dia precisam comer. Você deixa esses 2 cachorros sem comer. Um você alimenta bem, o outro você deixa de alimentar. E você vê, depois de 10 dias, como está a situação dos 2. Aquele que você deixou de alimentar, ele vai estar desnutrido. E ele vai ser que nem uma brincadeira que fala. Há um cachorro que late, quando está com fome, ele se encosta na parede com medo de cair. Mas você vai olhar para o outro, ele vai estar robusto, forte, belo. É assim como um cristão que mortifica a sua carne. A sua carne, ela vai estar magrela, ela vai estar raquítica, sem nutrientes para sobreviver. Mas quando você alimenta o seu espírito, andando no Espírito, lendo a palavra de Deus, se regozijando na comunhão com Deus, se maravilhando com Deus, o seu espírito vai estar forte, e o seu espírito vai militar contra a carne, lutar, guerrear, combater, e ele vai vencer a sua carne. Essa aqui é a verdade que Paulo está falando. Andar no Espírito não é simplesmente andar. Andar no Espírito é viver por excelência. E viver no Espírito, isso faz parte da minha vida cotidiana. Isso tem que ser inerente do crente. Andar em Espírito de olhos abertos, eu estou orando. Conversando com um amigo no trabalho, eu estou orando. Andar no Espírito, eu estou no banco da universidade, eu estou evangelizando e orando. Andar no Espírito é falar sobre várias coisas, sobre futebol, quem gosta de futebol. Você fala sobre política, fale sobre política, mas fale sobre Deus.
Andar no Espírito é você falar uma frase e dizer: meu Deus é maravilhoso. Exalte a Deus em Espírito. Andar no Espírito é viver, é sobreviver, é ser influenciado, é ter a plenitude do Espírito Santo, é transbordar do Espírito Santo. Isso é viver no Espírito. O apóstolo Paulo andava no Espírito e ele dizia assim: eu esmurro meu corpo e reduzo meu corpo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não seja eu desqualificado. Eu esmurro meu corpo, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Queridos, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos porque nós estamos um corpo caído. A nossa carne é voltada para as vontades humanas, os desejos lascívios, a impureza, a contaminação. Os nossos olhos olham todos os dias impureza, todos os dias. Mas o apóstolo Paulo ensina: eu esmurro meu corpo, eu esmurro minha carne, para que eu não seja desqualificado. Eu mortifico o meu eu. E ele ensina uma outra coisa: sendo assim,